Jeremias 7:1. Todos acharam? Diz assim: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Fique junto à porta do templo do Senhor e proclame esta mensagem. Ouçam a palavra do Senhor, todos vocês de Judá, que atravessam essas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: corrijam a sua conduta, as suas ações, e eu farei habitar neste lugar. Não confiem nas palavras enganosas dos que dizem: este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Verso 5. Mas se vocês realmente corrigirem a sua conduta e as suas ações, e se de fato tratarem uns aos outros com justiça, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, e não derramarem sangue inocente neste lugar, e se vocês não seguirem outros deuses para a sua própria ruína, então eu farei habitar neste lugar, na terra que dei aos seus antepassados desde a antiguidade e para sempre. Verso 8. Mas vejam, vocês confiam em palavras enganosas e inúteis. Vocês pensam que pode roubar e matar, cometer adultério e jurar falsamente, queimar incenso a Baal e seguir outros deuses que vocês não conheceram, e depois vir e permanecer perante mim neste templo, que levam o meu nome, e dizer: estamos seguros para continuar com todas essas práticas repugnantes? Este templo que leva o meu nome tornou-se para vocês um covil de ladrões? Cuidado, eu mesmo estou vendo isso, declara o Senhor. Verso 12. Portanto, vão agora a Siló, o meu lugar de adoração, onde primeiro fiz uma habitação em honra ao meu nome, e veja o que eu lhe fiz por causa da impiedade de Israel, o meu povo. Mas agora, visto que vocês fizeram todas essas coisas, diz o Senhor, apesar de eu ter falado a vocês repetidas vezes, e vocês não me terem dado atenção, e eu tê-lo chamado, e vocês não me terem respondido, eu farei a este templo, o que leva o meu nome, no qual vocês confiam, o lugar de adoração que dei a vocês, aos seus antepassados, o mesmo que fiz a Siló. Expulsarei vocês da minha presença, como fiz com todos os compatriotas, o povo de Efraim. E você, Jeremias, não ore por este povo, nem faça súplicas ou pedido em favor dele, nem interceda por ele junto a mim, pois eu não ouvirei. Não vê o que estão fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos ajuntam a lenha, os pais acendem o fogo, as mulheres preparam a massa e fazem bolos para a rainha dos céus. Além disso, derramam ofertas e outros deuses para provocar a minha ira. Mas será que é a mim que eles estão provocando? Pergunta o Senhor. Não é a si mesmo para a sua própria vergonha? Portanto, assim diz o soberano, o Senhor: a minha ardente ira será derramada sobre este lugar, sobre os homens, os animais, as árvores do campo, como também sobre todo o produto do solo. Ela arderá como fogo e não poderá ser extinta. Verso 21. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: junte os seus holocaustos aos outros sacrifícios e comam a carne vocês mesmos. Quando tirei do Egito os seus antepassados, nada lhe falei, nem lhe ordenei quando holocaustos e sacrifícios. Deles, entretanto, esta ordem: obedeçam-me, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Vocês andarão em todo o caminho que eu ordenar, para que tudo vá bem a vocês. Mas eles não me ouviram, nem deram atenção. Antes, seguiram o seu raciocínio rebelde dos seus corações maus. Andaram para trás e não para frente. Desde a época em que seus antepassados saíram do Egito até o dia de hoje, eu enviei meus servos e profetas, dia após dia, mas eles não me ouviram, nem deram atenção. Antes, tornaram-se obstinados e foram piores do que os seus antepassados. Verso 27. Quando vocês lhe disse tudo isso, ele não
eles não escutarão. Quando você o chamar, não responderão. Portanto, diga a eles: esta é uma nação que não obedeceu o Senhor, o seu Deus, nem aceitou a correção. A verdade foi destruída e desapareceu os seus lábios. Cortem os seus cabelos consagrados e joguem-nos fora. Lamentam-se sobre os montes estéreos, pois o Senhor rejeitou e abandonou essa geração que provocou a sua ira. Vamos orar. Senhor Deus, nós pedimos a Ti que corações e mentes sejam abertas nessa manhã, Deus. Senhor, abra o nosso coração para receber a Tua palavra. Abra o nosso coração, Senhor, para que nós possamos refletir se nós estamos de fato sendo a igreja que agrada ao Senhor. Faça com que essa realidade que nós acabamos de ler não seja a nossa realidade. Desperta-nos, Senhor, como igreja. Faça-nos compreender a Tua palavra e sermos a igreja a qual o Senhor deseja. A igreja, Senhor, que agrada o Teu coração. A igreja que se reúne, Senhor, com um propósito: Te glorificar, Te exaltar. A igreja que deseja ser transformada de glória em glória, Senhor. Nós queremos, em nome de Jesus, que a Tua graça seja derramada sobre a nossa vida essa manhã e que corações e mentes sejam despertados em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, não sei se você conhece Jeremias, mas Jeremias, quando ele foi chamado, ele era um jovem, e um jovem inseguro. Não sei se você lembra, está lá no livro dele, de Jeremias, no capítulo 1. Jeremias, ele tinha dificuldade por causa dessa sua insegurança. Quando Deus o chama, ele diz: olha, eu não sei falar, Senhor. Eu não vou saber me expressar. O Senhor está me chamando para ser profeta em Israel, mas eu sou muito jovem ainda. Então, e Deus falou assim: ó, não importa quem você é, eu vou capacitar você e você vai fazer o que eu estou te ordenando a fazer. Que é o quê? Proclamar a mensagem de Deus a uma nação, a um povo. E que povo é esse? Judá, o povo de Deus, o povo que Deus tinha separado, o povo que Deus tinha libertado do Egito, o povo que Deus tinha agido com graça, com misericórdia, um povo que Deus tinha feito aliança com eles, aliança de obedecer, aliança de abençoar, se eles andassem no caminho do Senhor. Era um povo que Deus tinha aliança. E a missão de Jeremias como profeta, irmão, era fácil. Era denunciar o pecado de Judá. A missão de Jeremias era fácil. Era de proclamar arrependimento. A missão de Jeremias era fácil. Porque caso eles não se arrependessem do que Jeremias estava anunciando da parte de Deus, Jeremias tinha que dizer o seguinte: olha, já que vocês não querem se arrepender, Deus vai mandar juízo. Deus vai condenar vocês. Então, a missão de Jeremias, claro que eu estou sendo irônico aqui, não era fácil. Dizer a verdade a uma geração que está andando contra a vontade de Deus, nunca é agradável. Você já disse a verdade a alguém que precisava ouvir? Provavelmente essa pessoa que você disse a verdade que ela precisava ouvir para ser mudada, transformada, para que ela pudesse andar na linha, na reta, no prumo. Geralmente, essa verdade dói, a verdade machuca. E as pessoas não querem ouvir a verdade. Elas querem ouvir coisas que agradam o seu coração. Elas querem ouvir palavras que confortem ela no estilo de vida que elas estão. Elas estão vivendo as suas vidas, a sua vida de uma forma que não agrada a Deus, e ninguém quer ser confrontado. Por isso que hoje nós temos igrejas lotadas, que pregam um evangelho que agrada a pessoas. Mas fique tranquilo, porque isso aqui é bíblico. Timóteo vai dizer que nos últimos dias, as pessoas ajuntarão para si mestres, que vão falar o que elas querem ouvir, que vão dizer o que elas querem, gostam de ouvir. Então, irmão, fique tranquilo referente a isso, porque isso é um cumprimento das Escrituras. As pessoas hoje estão procurando igrejas
que digam a ela o que elas querem ouvir, o que elas gostariam de ouvir. E não importa se tem teologia, não importa se tem fundamento bíblico, o que importa é, eu quero ir à igreja e eu quero me sentir bem na igreja. Eu quero me sentir amado por Deus, eu não quero me sentir confrontado por Deus. Eu não quero sair da igreja cheio de conflitos, das coisas que eu preciso mudar, não. Eu quero sair da igreja com uma palavra de paz, né? Maravilhosa a palavra da pastora, semana passada. A gente gosta de ouvir, e é bênção, irmão. É bíblico, é a palavra de Deus. Mas o evangelho não é um evangelho somente, a espada não tem só um lado. A espada de Deus tem dois lados. É a espada que fere, mas também é a que cura. O mesmo Deus que fere a gente é o Deus que traz cura, meu irmão. O mesmo Deus que fala aquilo que a gente precisa ouvir, no sentido de nos ofender, nos machucar no bom sentido, é o mesmo Deus que no momento que nós precisamos, Ele vai curar a gente. A espada de Deus tem dois lados. E o mesmo Deus, diz a palavra, que fere é o Deus que cura, então fique tranquilo. Então as pessoas, elas querem sair da igreja bem. E a mensagem de Jeremias, irmão, era uma mensagem contra a idolatria. A mensagem de Jeremias era contra uma injustiça social que estava acontecendo em Judá. E a mensagem de Jeremias era contra a hipocrisia religiosa. Então, a mensagem de Jeremias tinha N fatores. Tinha muita coisa envolvida, inserida. Aqui no tempo de Jeremias, existia um rei chamado Josias. Esse rei, ele reinou, irmão, em Judá, e ele destronou, ele tirou todos os altares dos ídolos. Ele conseguiu fazer com que o povo de Deus, que estava vivendo uma vida de idolatria, deixasse de ser idólatra. Só que esse rei chegou um dia que ele tentou se intrometer numa guerra entre o Egito, os assírios e os babilônicos. Esse rei tentou ir lá e apaziguar a situação, só que ele foi ferido. E a Bíblia diz que ele morreu em Jerusalém. E aí agora vem o seu filho chamado Jeoacás, assumindo o seu reino. Só que depois de 3 meses, esse filho foi retirado do reino. E foi substituído pelo seu irmão Jeoaquim, que durante 11 anos fez ao contrário do que o pai fez. O pai tirou os tronos e os altares dos ídolos, e agora o seu filho Jeoaquim levanta novamente em Judá, no meio do povo de Deus, novamente os tronos de outros deuses. Ele começa a implantar novamente a idolatria. Olha que coisa, irmão. Ele viu o pai dele reinando conforme agradava o Senhor, destronando tronos, mas ele fez tudo ao contrário que o pai dele fez. Por isso que às vezes, irmão, a gente não pode se cobrar muito referente aos nossos filhos. Eu estava conversando com o pai a semana passada, e o pai muito satisfeito com os filhos, disse assim: pastor, eu ensinei os meus filhos a não serem assim. E eu disse: tudo bem, eu entendo. Mas nem sempre os nossos filhos vão seguir o que a gente fala. Nem sempre os nossos filhos vão conseguir seguir os nossos caminhos. Que Deus nos abençoe para que isso seja, amém? Uma verdade. Eu oro para que seja, nossos filhos sigam os nossos passos, sejam melhores do que a gente. Que Deus abençoe a minha filha Beatriz, a Gabriele, né, que ande no caminho do Senhor, porque esse é o caminho que nós queremos para ela. Mas nem sempre todos vão ser assim. E nós temos um exemplo aqui de um filho Jeoaquim, que teve um pai exemplar, que agradou o Senhor, mas agora um filho que assume o reinado do pai e faz tudo o contrário. Vocês estão entendendo? Então não se cobre muito. Ensine os seus filhos, preguem o evangelho aos seus filhos, mas ensine os seus filhos a caminharem com o Senhor sozinhos. Só que, irmão, essa idolatria aqui, não era uma idolatria apenas praticada fora do templo. Pasmem, se assuste o que eu estou falando para vocês. O texto está falando
que essa idolatria veio para dentro da igreja, dentro do templo. Irmão, não era uma idolatria que era feita fora apenas. Era uma idolatria agora que estava inserido dentro da igreja. Estava presente no meio deles. Olha que coisa louca, irmão. Olha que loucura. E aí esse povo aqui de Judá confiava tanto no templo, mas tanto, irmão, que eles já achavam que nada poderia acontecer com eles. Por quê? Porque lá no templo, onde Deus habitava? No templo. Deus estava lá, Deus habitava lá, a presença de Deus estava no templo. Aquele templo era o lugar que Deus escolheu para que eles pudessem adorar a Deus. Era naquele templo que o povo entregava os seus sacrifícios a Deus, para cultuar a Deus, para adorar a Deus. Era lá que Deus falava com ele, era lá que o povo tinha comunhão. Então o templo naquela época tinha importância. O templo naquela época era um lugar, irmão, que os judeus levavam como algo muito valioso, porque a presença de Deus estava lá. Por isso que os judeus naquela época iam 3 vezes ao ano nas principais festas, porque eles sabiam que Deus estava lá. E aí, por eles acharem que o templo tinha a presença de Deus, eles achavam que nada poderia acontecer com eles. O templo não poderia ser destruído. E nós vamos ver isso no verso 4. Olha o verso 4. O que Jeremias profetiza contra eles? O verso 4 diz assim, na versão NLTH, diz assim: não confie mais nessas palavras mentirosas. Nós estamos seguros. Este é o templo do Senhor. Este é o templo do Senhor. O que Jeremias está falando aqui? Presta atenção. Jeremias está falando, olha, vocês estão ouvindo aí de falsos líderes, que porque o templo está aqui e nada vai acontecer com vocês. Ou seja, vocês estão ouvindo aí que vocês podem viver da forma que vocês querem viver, vocês podem andar do jeito que vocês quiserem andar, que vocês acham que Deus não vai fazer nada com vocês, porque Deus, esse templo aqui é onde Deus está e nada vai acontecer. É isso mesmo? Era isso, irmão. Jeremias está falando, não acredite nisso. Isso é uma inverdade. Até porque, como Deus se alegraria com um povo que vivia mentindo? O povo que vivia roubando, praticando idolatria, derramando sangue inocente. Como que Deus estava alegre com um povo que explorava o próximo? Os estrangeiros. Como que Deus se alegraria com um povo que se explorava os órfãos, a viúva, que era para ser acolhidos, eles eram explorados? Como que Deus estava feliz com isso? Como que Deus estava olhando isso, irmão? Deus estava irado, como a gente leu aqui, como nós lemos aqui. Deus estava irado com esse povo. E por meio de Jeremias, o que Deus quis fazer? Mostrar que a presença de Deus lá no templo não era garantia de bênção e de salvação, não. Que a presença de Deus lá no templo não era garantia só de bênçãos. Se não houvesse obediência, nada valeria. E como que eu fiz esse sermão, irmão? Eu dividi em 3 partes. Primeiro, o verso 1 ao verso 15. Vamos ler? Verso 1 ao verso 15, o que vai tratar? Vai lá para o texto comigo. Vai dizer assim, ó. Essa é a palavra que veio de Jeremias por parte do Senhor. Ô, irmão, olha isso. Fique junto à porta do templo do Senhor e proclame essa mensagem. Irmão, olha o que Deus está falando para Jeremias. Jeremias, vai lá na entrada da igreja. Quando todos estiverem entrando, você vai falando o que eu disse para você falar. Irmão, é a mesma coisa de Jeremias estar ali na porta da igreja. Nós estamos aqui e Jeremias começa a falar essa palavra assim, ó. Ele diz assim para a igreja, para aqueles irmãos que estavam lá, diz assim, ó. Ouçam a palavra do Senhor. Jeremias, é a mesma coisa de Jeremias fazer assim, ó. Sacerdote, fica quieto, que agora quem vai falar aqui é Deus. E aí ele abre aquela porta ali e ele começa a proferir essas palavras para nós. E o que ele diz? Ouçam a palavra do Senhor. Todos vocês de Judá que atravessaram essa porta para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel.
corrija a sua conduta e as suas ações, e eu lhe farei habitar neste lugar. E ele continua: não confie nas palavras enganosas dos que dizem, este é o templo do Senhor, este é o templo do Senhor, este é o templo do Senhor. Verso 5. Mas se vocês realmente corrigirem a sua conduta, as suas ações, e se de fato tratarem uns aos outros com justiça, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão, a viúva, não derramarem sangue inocente neste lugar, e se vocês não seguirem outros deuses por sua própria ruína, então eu farei habitar nesse lugar, na terra que dei aos seus antepassados, desde a antiguidade e para sempre. Mas vejam, vocês confiam nas palavras enganosas e inúteis. Vocês pensam que pode roubar, matar? Irmão, olha como que estava a igreja. Olha como o povo de Deus estava. Ele diz assim: vocês pensam que pode roubar, matar, cometer adultério, jurar falsamente, queimar incenso a Baal, que é outro ídolo, e seguir outros deuses que vocês não conheceram, e depois, olha isso, e depois vir à minha presença e permanecer perante mim no templo? Ou seja, o que Jeremias está falando? Irmãos, Jeremias está falando assim: irmão, você acha que Deus está se agradando? Que você na segunda a sábado você vive uma vida depravada, imoral? Uma vida que não agrada a Deus, uma vida de mentira, uma vida de adoração a outros deuses, depois vir no domingo aqui, diante da presença de Deus, e achar que está tudo certo? Você acha que, Jeremias está falando assim, você acha que Deus se agrada, porque a primeira parte fala de adoração. Jeremias está falando assim, você acha que Deus vai aceitar uma adoração assim? Você acha que Deus está aceitando a sua adoração nesse tempo? Jeremias está falando isso. Você acha que o que vocês estão fazendo perante tudo aquilo que eu acabei de denunciar, Deus está se agradando de vocês? Na semana vocês fazem todo tipo de atrocidade, e aí chega no domingo, chega no dia do Senhor, você acha que vai levantar a mão, adorar a Deus, e Deus vai estar tudo certo? Vai resolver a tua vida? Não. O que Jeremias está falando para ele? Verso 3. Assim diz o Senhor dos Exércitos: corrija a sua conduta e as suas ações, e eu farei habitar neste lugar. O que Deus está falando? Quando vocês mudarem a conduta de vocês, as ações de vocês, a maneira que vocês estão vivendo na segunda a sábado, e aí quando vocês chegam perante a minha presença, eu estarei ali presente, atuando e operando, ouvindo e respondendo. Quem está entendendo? Qual que é a exortação de Jeremias para esse povo? O povo que está indo na igreja, o povo que está indo lá no domingo, o povo que está cultuando a Deus, achando que está cultuando a Deus, achando que está agradando a Deus, porque se acostumou com a liturgia religiosa. Mas na segunda a sexta está fazendo coisas que não agradam a Deus. Ele rouba, ele mata, comete adultério, jura falsamente, queima incenso a outros deuses. E aí chega diante da presença de Deus e está achando que está tudo certo. Jeremias está falando: não, vocês não estão seguros. O que vocês estão fazendo é para a própria ruína de vocês. Está aqui no verso 10. E aí, irmão, ele fala uma coisa pesada, e Jesus vai repetir isso para os fariseus. Ele fala no verso 11: esse templo que leva o meu nome, esse templo que eu fiz questão de habitar, colocar aí a minha presença, tornou-se um covil de ladrões? Ou seja, o que vocês estão achando que é a igreja? Você acha que a igreja é um lugar de gente desse tipo? É claro que é, né? A igreja é lugar do ex-prostituta, ex-drogado, ex-não sei o quê. É lugar de gente assim. Mas gente que está sendo transformado. Porque sabe o que me impressiona? O texto não está direcionando para o ímpio. Ele não está dizendo para aquele que está vindo do mundo. Ele está dizendo para irmãos que iam lá todo dia do Senhor adorar o Senhor. Ele está dizendo para o povo que adorava a Deus semanalmente, mensalmente, seja lá o que for. Ele não está dizendo isso para o ímpio, ele não está dizendo isso para o pecador, ele está dizendo para um povo que se declarava santo, que chegava na igreja com suas ofertas, que chegava na igreja
né, com espiritualmente bem trajado, bem arrumado, bem vestido, com palavrão, esqueci, com palavras espirituais. Não, ele está dizendo isso para a gente assim. E aí ele continua dizendo, ó, o seguinte, verso 11, cuidado, eu mesmo estou vendo isso. Irmão, presta atenção aqui. Tudo que a gente faz, Deus está vendo. Você crê nisso? Quem crê? Tudo que nós fazemos, Deus está vendo. Teu pastor não está vendo. Teu irmão talvez não está vendo. Tua mãe não está vendo. Teu pai não está vendo. Mas Deus está vendo. E sabe para quem nós vamos prestar conta? Não é para o pastor. Não é para o teu irmão. Não é para o teu pai. Não é para a tua mãe. Para quem que nós vamos prestar conta? A Deus. A nossa vida vai ser prestada conta para Ele. Porque Ele é o único capaz de julgar cada um de nós. E o que o texto está falando? O texto está falando assim, ó. Eu mesmo estou vendo o que vocês estão fazendo. Isso não assusta a gente, não? Será que isso não faz a gente refletir algumas coisas que nós estamos talvez vivendo? Porque Deus está falando para nós também. Eu estou vendo o que você está fazendo. Tanto bom quanto ruim. E tudo que nós fazemos, diz a palavra, tudo que nós fazemos, o falar, o agir, vai ser colocado diante de Deus. Aí ele continua o texto no verso 12, vai no verso 12. E ele diz assim, portanto, vão agora a Siló. Lembra de Siló? Cidade de Siló. Ele está falando assim, ó, lembra lá? O que aconteceu em Siló? Siló foi o lugar que Deus montou o tabernáculo. E lá no tabernáculo, Deus colocou a arca para Deus habitar, lá em Siló. Mas o povo em Siló vivia na imoralidade. O povo não queria ouvir a Deus. O povo ia lá no tabernáculo, adorava a Deus, mas estavam vivendo igual a eles. O que Deus fez? Destruiu Siló. Por meio dos filisteus. O povo de Deus achava que poderia ir à guerra e vencer. Pegar a arca, irmão, olha o que eles fizeram. Vamos para a guerra, vamos destruir os filisteus, vamos matar os filisteus. Pega a arca e leva na frente lá que Deus vai dar a vitória. E quando eles vão para a batalha, sabe o que acontece? Destruição. Eles confiavam tanto que Deus ia dar a vitória, mas eles esqueceram de como eles estavam vivendo. Eles esqueceram de que a vitória não é dada para aquele que vem à igreja. Não é dada para aquele que levanta a mão no domingo. A vitória é dada para aqueles que estão sendo transformados de glória em glória. A vitória é dada para aqueles que confiam no Senhor e andam segundo a tua vontade e obedecem a tua palavra. A vitória é aqueles que têm a palavra de Deus e as guardam no seu coração. Esse eu darei a vitória. A vitória não é para aquele que vem no domingo. A vitória não é aquele que dá o dízimo. A vitória não é aquele que oferta, aquele que ceia. A vitória é dada para aqueles que andam segundo a vontade de Deus. Não, mas eu vou na igreja, Deus vai dar a vitória. Se você não estiver vivendo em obediência a Deus, você pode vir à igreja o resto da sua vida. Não, mas eu sou dizimista, Deus vai dar a vitória. Você pode ser dizimista, mas se você não estiver andando em obediência a Deus, você vai ser dizimista o resto da vida e nada vai mudar. Não, mas eu ajudo os pobres, eu ajudo os órfãos, eu dou esmola. Se você não viver em obediência ao Senhor, a tua palavra, não vai ter vitória. Quem está entendendo isso? Não vai ter. E Deus está falando, olha, o povo de Siló pegou a arca e falou, vamos lá, vamos vencer os filisteus. E foi destruído. A arca foi levada pelos filisteus. Se garantiram demais. Porque eram espirituais, religiosos, porque diziam que ia à igreja, que Deus estava com ele, que eles eram ofertantes, que eles ceiavam, que eles... Agora, não. A vitória vem para aqueles que vivem em obediência a Deus. E ele continua no verso 13 dizendo, mas agora visto que vocês fizeram todas essas coisas, diz o Senhor, apesar de eu ter falado a vocês repetidas vezes, vocês não me deram atenção. Irmão, olha o que o texto está falando. Eu não falei uma, 2, 3, eu falei várias vezes. E vocês não me ouviram. O que isso nos ensina? Que Deus fala com a gente várias vezes. Que nós precisamos andar segundo a tua vontade. Sim ou não? Deus fala. Deus usa alguém. Como Deus fez aqui, ó. Deus usou pessoas. Mas eles não quiseram ouvir.
Deus fala, irmão. Ele diz, apesar de ter falado a vocês várias vezes, vocês não me deram atenção. E eu de tê-lo chamado, a vocês não me terem respondido. Eu farei este templo que leva o meu nome, no qual vocês confiam, o lugar de adoração que dei a vocês, aos seus antepassados, o mesmo que fiz a Siló. E deixa eu concluir a primeira parte. Sabe o que aconteceu com o templo em Jerusalém? O povo não queria ouvir a Deus, não andar em obediência a Deus. Os babilônicos invadiram Jerusalém e destruiu Jerusalém. Lembra quando o povo foi levado cativo para a Babilônia? Aqui. Deus falando para eles, dizendo assim, olha, eu vou fazer o que eu fiz com Siló se vocês não mudarem de vida. E o povo, quer saber? Eu não estou nem aí. Eu vou viver minha vida, eu vou curtir, eu vou para a igreja no domingo, porque eu não estou nem aí. Se Deus está falando, Deus está querendo que eu se torne uma pessoa que eu nunca vou conseguir. Não, eu não quero isso não. Eu vou lá na igreja, vou no domingo, vou lá no templo, levo meu dízimo, levo minha oferta, tudo certo. Tomo a ceinha e vou viver a minha vida. Sabe o que aconteceu? Deus trouxe condenação sobre Jerusalém. E Jerusalém foi destruída. Mulheres morreram, homens morreram, velhos morreram. E muitos foram levados para a Babilônia cativos. E Jeremias presenciou tudo isso. Será que vale a pena não ouvirmos a voz de Deus? E ele diz, expulsarei vocês da minha presença, como fiz com todos os seus compatriotas. Irmão, e ser expulso da presença de Deus, eu acho que é a pior consequência da vida de um cristão. Sabe o que é Deus? Deus rejeita. Deus é Deus, irmão, ele faz o que ele quer. Mas o que Paulo diz em Tessalônica? Não extingueis o Espírito Santo. Extinguir o Espírito Santo. Sabe o que é não extinguir? É não removê-lo da tua vida. E quando o Espírito Santo fala, e você endurece teu coração, irmão, é só a graça de Deus e a misericórdia de Deus. Mas cuidado, que dá para extinguir o Espírito Santo. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nunca aconteça isso, amém? Que você ouça a voz do Espírito e obedeça a voz do Espírito. Amém, irmão? Porque Deus está falando aqui, ó, eu vou expulsar vocês da minha presença. Quer saber? A pior coisa para um cristão é ser lançado fora da presença de Deus. Vamos para a segunda parte? Verso 16, vai lá comigo. Primeiro, nós falamos de adoração. Amém? Segunda, aí Deus fala assim para Jeremias. E você, Jeremias, agora é para Jeremias. Não ore por este povo, nem faça súplica ou pedido em favor deles, nem interceda por ele junto a mim, pois eu não ouvirei. Irmão, sabe o que é chegar, né? Cadê a Geralda, a nossa intercessora aqui? É Deus chegar assim para Geralda. Geralda tem um momento dela de intercessão. Ela, claro, vários irmãos, Geralda fala, meio-dia ela tem um momento dela de intercessão. E ela vai orar por alguém. E Deus fala assim, Geralda, nem ora, que eu não vou ouvir. Geralda, não ora porque eu tenho outras formas de atuar nessa vida aí. Pode deixar comigo que eu vou resolver. Não adianta pedir bênção, não adianta pedir, não adianta, porque eu vou agir de outra forma. Deus está falando assim para Jeremias. Jeremias, não adianta você orar não. Irmão, para alguém que é intercessor, isso é meio louco, né, Gê? É meio louco. Deus falando para mim não orar? É. Deus falando para mim não interceder por tal situação? É Deus falando. Irmão, a situação dele chegou a uma situação tão difícil que Deus fala assim, não adianta mais intercessão não, agora eu vou mandar juízo. Irmão, isso é muito sério. Deus chegar num ponto de dizer, não interceda, que eu não vou ouvir Jeremias. Jeremias, não faça intercessão, porque olha o que eles estão fazendo. Aí o verso 17 ele diz assim, não vê o que estão fazendo na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos ajuntam a lenha, os pais acendem o fogo, as mulheres preparam a massa, ou seja, estava todo mundo contaminado, todo mundo idólatra, e eu na igreja. E Deus está falando assim, olha Jeremias, as coisas que estão acontecendo, eles estão oferecendo culto a outro ídolo, a rainha dos céus. Além disso, derramam ofertas em outros deuses para provocar a minha ira. Mas será que a mim eles estão provocando? Não, Deus está falando, não, é eles mesmos, é para a vergonha deles.
Aí ele diz assim, portanto, assim diz o soberano Senhor, a minha ardente ira será derramada sobre este lugar, sobre os homens, os animais, as árvores do campo, como também sobre todo o produto do solo, ela arderá como fogo e não poderá ser extinta. O que Deus está falando? Ô Jeremias, intercessão não vai resolver mais não. O negócio é derramar a minha ira. O negócio é eu vir com juízo. Porque é a única forma, é o único jeito que eu vejo para poder tirar eles dessa situação. Claro que Deus pode fazer assim. Mas Deus, irmão, é didático. Deus trabalha dessa forma. Deus às vezes age com misericórdia. Deus faz o que fez com Davi. Davi estava sentenciado à morte por ter caído com Betseba. A sentença era de morte. Mas Davi se prostra diante ali do profeta e pede por misericórdia e diz assim, ó, você não vai morrer, mas o teu filho vai. A consequência, ela é inevitável. Mas Deus é um Deus de misericórdia, Ele faz assim com outras pessoas. Mas tem situações que Deus vai falar assim, a única forma é trazer juízo. Irmão, qual tipo de pessoa você quer ser nessa vida, nessa caminhada cristã? Alguém que é repreendido pelo Senhor e se prostra com seu rosto ao chão e diz, Senhor, tem misericórdia de mim? Ou alguém que diz, mais um. Quantas pessoas nós já ouvimos sendo exortadas por Deus e a pessoa endureceu o coração? E dizendo assim, não, isso não é de Deus não. Só que não é questão de ser de Deus, o coração está tão endurecido que não consegue discernir mais a voz de Deus. E sabe qual que é a consequência? Juízo. E esse juízo não é para o mal, é para o bem. Irmão, presta atenção. Deus derrama juízo para o bem. É um paradoxo, é uma coisa doida de entender. Mas Deus fez com que os babilônicos invadissem Jerusalém, sim ou não? Depois de Jerusalém, qual que era a promessa? Olha, vocês vão voltar para Jerusalém, vocês vão reconstruir, é por um período, é por um certo tempo, vocês vão passar por situações adversas, vai ter provação, vai ter escravidão, mas fique tranquilo que é para o bem de vocês. Olha que Deus doido. Deus manda juízo para o nosso bem. É, porque Deus é assim, irmão. Deus permite que alguns entrem, sabe, é loucura dizer isso. Deus não tem parte com o mal. Deus não causa a maldade, somos nós que causamos. E Deus traz o juízo porque Deus é justo, amém, irmão? E Deus permite algumas coisas para o nosso bem. Deus coloca pessoas no leito de hospital para o bem dela. Vocês precisam entender. Não é Deus o causador, é a própria pessoa, mas Deus permite para salvar aquela pessoa. Será que nós precisamos ser esse tipo de pessoa? Deus está falando aqui, ó, não adianta interceder. Irmão, ouvir de Deus que não adianta interceder por uma igreja, não vale a pena. Não vale a pena ser mais igreja. Dizendo Jeremias, ó, e aqui, irmão, está nos ensinando que tipo de igreja a gente tem que ser. Porque esse povo aqui estava acostumado com a liturgia. Eles vinham no domingo, cultuavam a Deus e na semana fazia tudo o que queria fazer. Eles vinham no domingo, adoravam a Deus, ofertava, dizimava, na semana fazia tudo o que desejava o teu coração. Vale a pena ser crente assim, irmão? Vale a pena servir a Deus assim? Irmão, errar, tropeçar, isso está na nós, infelizmente ainda não foi arrancado. Nós vamos tropeçar, nós vamos cair, mas irmão, Deus está com suas mãos estendidas para nos levantar e não deixar a gente ali. Deus não quer que você vive ali, naquela situação, naquele pecado ali, enfurnado, enterrado naquilo, não. Deus quer tirar você dali. Que tipo de cristão nós estamos sendo? Que tipo de igreja a gente quer ser? Porque Deus está falando aqui, o povo ia para o templo adorar, cultuar, entregar sacrifício. Deus, e esse aqui, ó, a terceira parte, é uma das que eu considero pior, porque diz assim, verso 21. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, junte os seus holocaustos e os outros sacrifícios e coma a carne vocês mesmos. Sabe o que Deus está falando? Pega o teu dízimo, pega a tua oferta, pega tudo que você oferta para Deus e fica para você. É isso que Deus está falando para eles. Vocês estão vindo no templo sacrificar, dar a sua oferta, abençoar o templo para que nada falte no templo. Vocês estão vindo ofertar, mas sabe o que vocês fazem com isso? Pega para vocês e come vocês mesmos, eu não preciso disso.
Porque Deus não quer o nosso dinheiro, Deus não quer a nossa oferta, Deus quer o nosso coração, a nossa vida, a nossa entrega, a nossa espiritualidade, a nossa obediência a Ele. Quem está entendendo? Esse dia eu estava conversando, esse tempo atrás, né? Até abri com os líderes aqui, só vou dar um exemplo. Conversando com uma pessoa e eu dizendo, irmão, cadê você? Tal, pá. Falando, estou trabalhando muito, sei o que, tal, mas meu dízimo está lá. Inclusive, meu dízimo cresceu. Eu não quero o teu dízimo, eu quero a tua presença. Eu quero você no meio da igreja, do corpo, vivendo o evangelho de Cristo. Eu quero você cultuando a Deus, adorando a Deus. Olha como estão as pessoas, irmão. E nem de dízimo eu preciso, eu não tenho salário, eu não tenho oferta, nada. Tudo que eu preciso, Deus me sustenta no trabalho. Entenda, irmão, Deus não quer o nosso dinheiro, Deus não quer a nossa oferta, Deus quer a nossa vida, porque foi para isso que Ele enviou o teu Filho, para nos trazer vida, para ser transformado. Deus não quer apenas que você venha no domingo, levante a mão em adoração, escute uma palavra, entrega o seu dízimo, entrega a tua oferta, e você vai para a segunda-feira como se nada tivesse ouvido. Deus quer vidas transformadas, amém, irmão? E Deus está falando aqui, ó, não quero oferta de vocês, não. Porque o que mais importa para mim não é o que vocês me dão, é o que vocês estão se tornando. Eu vou repetir, aqui Deus está falando, o que mais importa para mim não é o que vocês me dão, é o que vocês entregam no templo, é o que vocês estão se tornando, e o que vocês estão se tornando não está me agradando. Então, repito, o que mais importa para Deus nessa igreja não é os movimentos que a gente faz. Não é o que nós entregamos para Deus. Não é o que a gente arrecada. É o que a gente está se tornando, amém? É quando Deus olha para vidas que estão sendo transformadas. Aquela pessoa estava vivendo daquela forma, agora não está mais. É uma pessoa que não mente mais. É uma pessoa que não fala mais palavrão. É uma pessoa que não comete mais esse. Trata a esposa bem, trata o marido bem, trata os irmãos bem, trata os estrangeiros bem. É uma pessoa que ama o próximo. Porque isso aqui eles tinham perdido. Eles não respeitavam mais o próximo. Eles exploravam os estrangeiros. Nós temos aqui família venezuelana. Como nós temos que tratar esses nossos irmãos? Bem, temos que amá-los, honrá-los, ajudá-los. E não só entre eles, mas entre nós. É o que Deus espera do seu povo. Mas aqui não, aqui eles tratavam com desprezo. Está precisando de ajuda? Pouco me importa. Está precisando? Pouco me importa, eu quero viver a minha vida. Quem está entendendo? E Deus continua, verso 22. Quando eu tirei do Egito dos seus antepassados, nada lhe falei, nem lhe ordenei quanto ao holocausto, sacrifício, dizendo, ó, não pedi nada. Eu dei-lhes, entretanto, esta ordem. O que Deus queria deles? Obedeçam-me e eu serei o seu Deus e vocês serão o meu. E ele diz continuando no verso 23, vocês andarão em todo o caminho que eu lhe ordenar, para que vá bem a vocês. O que Deus está falando? Eu não pedi nada para vocês. O que eu pedi para vocês foi uma coisa, obediência. O que Jesus espera de nós, irmão? Obediência. Obediência a essa palavra. Não é o teu dízimo, não é a tua oferta. Não é porque você vem todo domingo, é porque você é alguém que vive em obediência a esse livro aqui. Deus quer obediência à sua palavra. Aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Então o que Deus quer de nós? Obediência à tua palavra. É o que Deus quer de nós, igreja. Ele não quer você só aqui todo domingo, e quando você precisa ser obediente, você não é. Que sentido faz você estar aqui? Que sentido faz você vir no domingo se você não está sendo alguém que reflete Cristo fora da igreja? Porque esse povo aqui, na igreja era uma coisa, mas lá fora era outra. E nós não podemos ser assim, amém, irmãos? Lá fora a gente tem que espelhar Cristo. Nós somos a imagem do seu Filho amado, Ele está nos transformando à imagem de Cristo. Mateus diz que as nossas boas obras devem glorificar quem? O Pai. Então o que você é lá fora glorifica a Deus.
Agora, se lá fora você é alguém que fala palavrão, é alguém que ofende, é alguém que vive uma vida imoral, é melhor você ficar onde você está, irmão. Não usa a igreja, como diz aqui o texto, vocês estão fazendo da igreja um covil de ladrão. Vocês estão usando a igreja. Não use a igreja para isso. Porque a condenação é sobre ti. A igreja é o lugar de gente doente. É uma igreja que precisa, um povo que precisa ser transformado. Mas a igreja é o lugar que Deus transforma vidas, famílias, homens e mulheres. Você está aqui para ser transformado pela palavra de Deus, amém, irmão? Você está aqui para ser desafiado a na segunda-feira dizer: eu vou viver isso, eu vou andar dessa forma, eu vou renunciar a isso, eu vou caminhar dessa forma. É isso que Deus quer de nós. Porque essa é a igreja que glorifica a Deus. Pare com a liturgia religiosa, irmão, hoje. Diga para você mesmo dizendo: Senhor, eu não quero ser religioso. Eu quero chegar na segunda-feira, eu quero honrar meu patrão. Eu quero honrar minha esposa, eu quero honrar meu marido, eu quero honrar a igreja a qual eu sirvo, eu quero honrar o nome do Senhor Jesus. Senhor, eu não quero vir à igreja somente para fazer uma imagem de crente. Eu quero ser crente transformado pelo Senhor. Estamos aqui para ser transformado, irmão. Que Deus nos livre dos profetas Jeremias, que vem de encontro a nós dizer assim: ó, nem ore por ele, porque o que eu vou fazer com ele, nem intercessão pode resolver. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ensine de fato a ser igreja. Que Deus, de fato, faça-nos entender que lá fora existe um lugar onde Deus quer que nós glorificamos o nome dele. Ser igreja aqui é fácil. Levantar a mão, cantar, dizimar, é fácil. Lá fora, Deus nos chama para lá fora. E aí quando a gente se reúne aqui, aí tem glória, aí tem poder de Deus, aí tem graça, tem ação do Espírito. Entende, irmão? Quando você é filho de Deus lá fora, filha de Deus lá fora, irmão, se prepara que quando a gente se reunir, a glória de Deus vai vir, o poder de Deus vai vir. Agora, se você vem para a igreja só por vir, será que faz sentido? Pelo menos eu estou na igreja. Não, irmão, muda isso. Pelo menos eu estou na igreja, mas com essa vida está errado. Senhor, eu preciso mudar. Senhor, eu preciso ser igreja. Senhor, me muda. Eu estou assim anos na igreja, eu sou a mesma pessoa. Eu não mudei nada. Senhor, não faz sentido eu estar aqui. Me muda, peça isso ao Senhor, e Deus há de mudar você. Amém? Vamos orar, vamos ficar de pé.